A Paróquia São Gonçalo, em Contagem, apresenta mais um episódio do seu podcast diário, São Gonçalo em Oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 9 de novembro de 2020. A Igreja celebra a dedicação da Basílica do Latrão. Antífona de entrada. Eu vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, descendo do céu de junto de Deus, ornada como a noiva que se preparou para o seu noivo. Deus quer morar em nós e fazer no seu templo vivo. Cada ser humano foi construído pelo amor de Deus, e no amor dele deve viver. A festa de hoje é um convite à unidade com a Cátedra de Pedro, considerada mãe e cabeça de todas as igrejas. A Catedral Lateranense foi a primeira igreja construída em Roma por Constantino, no tempo de São Silvestre, Papa entre os anos 314 e 335. Oração do dia. Ó Deus, que chamastes igreja o vosso povo, concedei aos que se reúnem em vosso nome temer-vos, amar-vos e seguir-vos, até alcançar, guiados por vós, as promessas eternas. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Hoje a liturgia nos traz o Evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora ao comentário da liturgia de hoje, celebrando esta dedicação da Basílica do Latrão. A Basílica de Latrão é a catedral da Diocese de Roma, cujo bispo é o Papa. É considerada a igreja-mãe de todas as igrejas de Roma e do mundo. Chama-se Lateranense, porque originariamente foi construída no terreno da família dos Plausi Laterali, na colina Célio. Foi o Papa Melquíades, entre os anos 311 e 314, que construiu a basílica e a dedicou ao Santíssimo Salvador. É chamada comumente Basílica de São João de Latrão, porque São João Batista foi escolhido como seu segundo titular. Depois foi acrescentado outro título, São João Evangelista. Celebrar a dedicação da Catedral do Bispo de Roma é recordar o Senhor Jesus, que instituiu a Igreja para reunir na unidade
sob o pastoreio de Pedro e de seus sucessores, os filhos de Deus dispersos. Somos pedras vivas da Igreja. No Evangelho de São João, da liturgia de hoje, observamos o zelo que Jesus tem por resgatar o projeto do Pai, de fazer de cada um de nós templo vivo de adoração. Jesus, referindo-se aos 3 dias que seria destruído o templo, Jesus refere-se a si mesmo, o seu corpo, presença viva do Deus encarnado no meio do seu povo, seria assassinado, seria crucificado, seria morto, mas ao 3º dia iria ressuscitar. Jesus é a nova morada de Deus junto do seu povo. Que cada um de nós possa também, diante da força do Espírito, ser uma verdadeira morada de Deus no meio do mundo, testemunhando a fé e o seguimento a Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos agora à nossa oração. Divino Mestre Jesus Cristo, que não tolerastes a exploração que se praticava na casa do vosso Pai. Por isso, indignado, expulsastes do templo os vendilhões inescrupulosos. Ensinai-nos também, Senhor, a devolver à Igreja seu verdadeiro sentido, a saber, ocasião e lugar de comunhão com Deus e com os irmãos e irmãs. Amém. Querido povo de Deus que nos acompanha no podcast São Gonçalo em Oração, que o Deus da vida e Senhor da história abençoe a todos. O nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um forte abraço para todos. Padre Clárisson. Você ouviu o podcast diário São Gonçalo em Oração. Acompanhe amanhã novamente mais um episódio com vocês. Paróquia São Gonçalo, Contagem, Minas Gerais, Arquidiocese de Belo Horizonte.